Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O nosso bate-papo de hoje, das 8 horas, como sempre, né? Diariamente a gente tem esse bate-papo, essa entrevista aqui às 8 horas da manhã, dentro do Primeiro Jornal. E hoje traz aos nossos estúdios Cíntia Agostini, presidente do Codevat e vice-presidente do Conselho Comunitário das Rodovias Pedagiadas. Cíntia, seja muito bem-vinda, como sempre, tudo bem? Obrigada, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar sempre aqui conversando com os nossos ouvintes. Prazer é todo nosso. Bom, cada vez mais essa questão dos pedágios comunitários começa a ser abordada, parece que agora vai cair na prática realmente. Essa semana, inclusive, tiveram uma reunião em Estrela. Gostaria que nos trouxesse um pouco do que aconteceu nessa reunião com a EGR, com representantes da EGR, e que vão, de fato, ter influência aqui no Vale do Taquari para nós que trafegamos pelas nossas rodovias. Ok, olha só, nós, os COREPs, que é os Conselhos Comunitários, e o nosso é chamado COREP, Conselho Comunitário Trecho 7, que pega a Praça de Encantado, Cruzeiro do Sul e Boa Vista do Sul. Todos eles foram instituídos e nomeados no final do ano passado. E já no ano passado ainda, nós fizemos uma primeira reunião. Depois da nomeação dessa primeira reunião para nos conhecermos e definirmos quem era o conselho, nós já fizemos uma reunião lá em dezembro. E dessa já tem algumas definições que é bom para a gente trazer para o nosso ouvinte, e na sequência eu falo da reunião que aconteceu na semana passada. Essa reunião no dia 18 já foram feitas algumas definições e indicadas algumas obras prioritárias, porque nós, enquanto Conselho Comunitário, nós não vamos ter um papel deliberativo, mas sim indicativo, com o compromisso da empresa gaúcha, da EGR, de que todas as obras, todas as questões passem pela discussão do Conselho. E é o que realmente está acontecendo. Tanto que fizemos uma reunião ano passado, fizemos uma na semana passada, já tem uma semana que vem e a próxima do Conselho marcada para fevereiro. Então a gente está tentando imprimir uma dinâmica enquanto COREP do Trecho 7, que dê conta das nossas angústias e das demandas da região. Nessa, nós fizemos, então, 2 deliberações já encaminhadas para verificação na EGR. Uma delas foi com algumas obras, 8 para ser mais exata, indicando quais seriam estas prioritárias, para eles poderem fazer um levantamento de custos de projeto e de execução, para ver se cabe no dinheiro que tem hoje. Porque hoje deve ter em caixa em torno de 8, 10 milhões de reais. Tinha 8 até o final do ano passado, previsão é mais ou menos isso, nessas 3 praças. O que era possível, então, fazer com esse dinheiro. E a segunda deliberação é que tinha 2 trechos que estavam fora da concessão da EGR, ou fora da responsabilidade da EGR, e que a gente solicitou a EGR para que verifique e também assuma eles. Um deles é ali na Boa União Estrela, o acesso que dá aqui à Rota do Sol. Sim. E esse eles já nos deram ok, tanto que a primeira obra vai acontecer ali, porque todos nós que utilizamos a rodovia sabemos qual é a dificuldade naquele pequeno trecho ali. Então vai se fazer uma obra de 240 mil reais de alargamento, etc. e tal. E o outro é a nossa Via Láctea aqui. Que a Via Láctea estava o que a gente chamava de no limbo, sim, né? Ela estava sob responsabilidade do DAER, ela tinha passado para concessão no programa Apolos, daí quando voltou o DAER disse, não, mas a EGR vai assumir, a EGR não tinha assumido ainda. Então nós, enquanto COREP, indicamos para a EGR assumir, né, esse trecho da Via Láctea, que vocês muito melhor que eu sabem o quanto, sim, isso é complicado. O quanto ele, para nós, é caro, sim, né? É justamente isso. E essas foram as primeiras deliberações. Então, as obras que nós solicitamos lá, a EGR está avaliando. Tem que avaliar custo de projeto, custo de obra, e aí nós vamos fazer uma priorização. Lá consta obras em Encantado, em Cruzeiro, em Lajeado, em Boa Vista do Sul, várias, né? E, na semana passada, o tema de discussão era faixas de domínio, área não edificante, tá? E a questão da redução de velocidade, né? Por quê? Porque está acontecendo, e os nossos municípios estão passando por isso, né? E aqui em Teutônia não é diferente, na região toda, os nossos municípios se consolidaram ao longo das rodovias. Exatamente. E agora, na verdade, a legislação existe desde o final dos anos 70, tem a questão da faixa de domínio, né? Que em alguns trechos o menor deles é 40, na maioria 60 ou 70 metros, mas a área que não pode ter nenhuma edificação.
Existia uma legislação anterior que era de 4 metros, mas tem uma legislação de 79 que é 15 metros. Então você imagine se eu tenho uma faixa de domínio de 80, que é 40 para cada lado, mais 15, então eu vou ter 55 metros para cada lado, que eu não posso ter obras. E até então estava sendo autorizado 4 metros. E a discussão agora está nos municípios não conseguir liberar, não ter as licenças sendo liberadas. Por quê? Porque vai se cumprir a legislação, que é uma legislação federal. Ok, daqui para diante vamos cumprir o que a lei nos diz. Sim. Como resolver o que está aí consolidado? Que até então estava se trabalhando com 4 metros, por exemplo, de área não edificante. Nós vamos ter que trabalhar e avaliar a questão da faixa de domínio. E nós iniciamos essa discussão na reunião quarta-feira passada, e como a gente sabe que isso é técnico, precisa do envolvimento dos municípios, nós chamamos uma próxima reunião para quarta-feira próxima, dia 22, lá em Encantado, a partir das 9 horas, e aí estão todos convidados, né? Os técnicos das prefeituras, os técnicos da EGR, né? Para que daí eles possam trabalhar e fazer um esboço do que seria, então, onde teria que se mexer, principalmente nas áreas urbanas, trabalhar com essa questão de faixa de domínio para atender a legislação. Agora, tu falaste em mexer. O que será feito na prática, por exemplo, quando não tem o que fazer? Não, na prática é mudar onde nós temos faixa de domínio de 60 para 40, por exemplo. Sim. Na prática é mexer no que está na documentação para poder liberar, por exemplo, um prédio que está aí, que foi feita uma obrinha, a nova licença, o novo alvará dele, etc. e tal. Então, para poder liberar esses que estão com alguma pendência. É mexer na documentação que está lá. Exato. No que está consolidado, é isso que nós vamos ter que fazer. Bom, Cíntia, a gente ouve muito falar do pedágio comunitário. Eu queria que tu, já que você está por dentro desse processo, que nos trouxesse de uma forma um pouco mais didática, em algumas palavras, o que é na prática esse pedágio comunitário. A gente ouve muito falar em mudança do pedágio, porque as pessoas vão ajudar, assim como a própria participação popular e cidadã, que veio alguns anos atrás, que joga para a comunidade essa responsabilidade e também esse benefício e responsabilidade de resolver o que está no seu caixa, né? Então, esse pedágio comunitário, como é que é a formulação dele? O que na prática as pessoas envolvidas vão sentir de diferença nesse formato de pedágio que a EGR está consolidando no Rio Grande do Sul? Bom, eu acho que tem várias questões quando se fala de participação e comunitário, mas resumidamente, né, a EGR e os pedágios e as praças que eles terminaram de assumir, as últimas agora final do ano, então agora são 14 praças, em torno de 800, 900 quilômetros que estão sob a responsabilidade da EGR. Fica alguma parte como ainda responsabilidade do DAER, que é esses vácuos que tem aí, e o resto aí é DENIT, porque aí é rodovia federal. Nos pedágios comunitários, então essas 14 praças e as rodovias pedagiadas no estado, a dinâmica que se dá a partir da sociedade, né? Obviamente, tem uma estrutura que é a EGR, que ela é gestora, é administradora do processo, é ela que vai gerir, fiscalizar, e vai terceirizar, etc. e tal. Obviamente que o que é do trabalho dela, manutenções, etc. e tal, vai estar no fluxo do trabalho dela. No entanto, existe um conselho superior que determina o que a EGR tem que fazer, e ali tem participação da sociedade já. Então, por exemplo, os conselhos regionais, etc., e outras entidades têm representação ali. E cada estrutura de trecho, que é o nosso caso, tem um conselho também, com representações. Então, nós, enquanto conselhos, vamos determinar o que são as obras prioritárias, vamos autorizar ou não as obras que devem ser feitas, vamos discutir e indicar, por exemplo, essa questão das faixas de domínio. Sim. Outra questão que a gente falava aqui, que é a redução de velocidade, e fazer um planejamento a médio e longo prazo. É claro que agora é tudo muito recente, é do mês passado, né? Mas olha o que a gente já conseguiu avançar na discussão. Mas o nosso planejamento é para pensar a médio e longo prazo, quais são as obras na região, em que condições, o que nós queremos. E aí, inclusive, isso vai influenciar na tarifa. Não precisam ser cobradas tarifas iguais em todas as praças.
se iniciou de uma forma igualitária. Mas, por exemplo, tem uma região que não querem fazer, não queremos duplicar, não queremos terceiras faixas, não precisa, está bem atendido assim. Então talvez a tarifa possa ser menor. Não, nessa região a gente vai ter que duplicar, vai ter que construir terceiras faixas, vai ter que ter um pagamento a maior. Então aqui, por um período, se cobra uma tarifa maior, obviamente que também vai ter que vir recursos do governo do estado, porque não tem só com as praças como fazer isso, né? Nós estamos falando de uma cobrança a pleno de junho para cá, julho, e com algumas paradas, porque que nem Encantado ficou um tempo sem cobrar e tal, e temos um caixa aí que fechou o ano em 8 milhões. Então, faz algumas obras, mas não grandes obras, né? Mas faz bastante coisa que a gente precisa. E talvez muitas dessas sejam resolvidas. Uma rótula, alargar ali na Boa União, 240 mil. Sim. Então, é urgente, tem que ser feito, por exemplo, né? Obras aqui, por exemplo, falando de redução de velocidade, a indicação aqui na Via Láctea onde precisa reduzir velocidade. Daí dá para se pensar, tecnicamente, o que deve ser feito. Se é uma sinaleira, se é redutor de velocidade, se é... O que é que possa dar conta Inclusive, disso? Esse ano, final do ano passado, não sei se foi por parte da EGR, acho que foi, que eles sinalizaram que a única obra que poderia ser feita na Via Láctea era a colocação de quebra-molas. Não foi. Não foi, né? Foi a superintendência do Dyer. Do Dyer, né? Isso. Eu sou. Essa foi uma afirmação assim, embora sabemos, e claro que o quebra-mola talvez seja a solução a curto prazo que mais surta efeito, mas é uma solução nada simpática, né? Nada. Se a gente falar de redução de velocidade e diminuição de acidente, a gente sabe que o quebra-mola faz isso. Porque obriga faz isso. Mas talvez, tecnicamente, não seja a melhor solução também. Vamos lá, nós vamos ter que fazer algumas coisas a curto prazo, como tu mesmo disseste. E outras que nós temos que, aquilo que eu falava antes, nos planejar a médio e longo prazo. Então, assim... De imediato, nós temos que pensar nas vidas e depois na circulação dos carros, das rodovias, etc. e tal. Então, como se resolvem isso, né? Em alguns casos, talvez sim, é um redutor de velocidade que vai fazer com que, né, o fluxo diminua num trecho urbano e que consiga. Em outros, talvez sim, se pense numa sinaleira, tem uma indicação ali em Arroio do Meio, num trevo, num acesso a uma rotatória de uma sinaleira, por exemplo. Então, depende do caso, isso tem que ser avaliado tecnicamente, né? Eu soube da fala aqui e a repercussão que isso deu aqui, se falando de quebra-mola. Mas eu acho que esse é o momento de nós, enquanto sociedade, decidirmos, que é a pergunta que tu me fazia, né, Marcos? Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos dizendo o que a gente quer. Sim. Nós estamos dizendo, ali em Arroio do Meio, eles estão dizendo que querem uma sinaleira. Ali em Estrela disseram também que queria. Aqui a gente está dizendo que a gente quer, primeiro que inclua esse trecho para depois dizer o que a gente quer. Então, e essa é a diferença. Nós estamos participando e podemos dar o ritmo e imprimir o ritmo que nós esperamos. Deixa eu te fazer uma pergunta para nós finalizar nosso bate-papo, que é sempre muito interessante, a gente vai longe. Isso. E me perdoe a minha ignorância, tá? A questão é, esse ano teremos eleição. Em caso não se mantenha governo do estado do jeito que está hoje, com o Tarso ou com o seu possível representante, ou que haja uma inversão no governo do estado. Ok. O que nós poderemos ter de mudança, se é que poderá ter? Como é que está costurado essa questão da EGR legalmente, como estradas? A gente teve aí a concessão de 15 anos para iniciativa privada, agora o governo do estado busca para ele novamente. De que forma está amarrada, costurada esse processo? Porque sabemos que teremos uma eleição em outubro. Sim. E se essa eleição tomar outros rumos, de que forma nós poderemos, no início do ano que vem, estarmos fazendo esse bate-papo, falando em outras soluções? Sim. Ou se mantém-se essa questão de pedágio comunitário, de EGR? De que forma vocês, que estão mais por dentro do processo, não sei se trabalham com isso ou pensam dessa forma? Vamos lá, ela está amarrada legalmente, está toda ela amarrada legalmente, tem aprovação, etc e tal. Que é possível mudar?
Obviamente que é possível. Como ela foi criada, ela pode ser extinta, né? Porque ela foi criada a partir do governo do Estado, ela pode ser extinta da mesma forma por um próximo governo. Obviamente que tem toda uma pressão social e nós, vamos se falando em Codevate e em Conselhos Regionais de Desenvolvimento, defendemos essa estrutura com a participação da sociedade. Então, sempre vai haver a pressão nossa para que aconteça nessas condições. Mas eu não posso aqui afirmar que é ou não é, nada é impossível. Legalmente ela está toda ela pensada, amarrada, aprovada em Assembleia Legislativa, tem legislação toda ela, está ok. Mas dizer que efetivamente só é esta via possível, não, né? Não posso dizer que é só essa via possível, que pode haver outros caminhos, com certeza, e que sim, mantendo este governo, com certeza, mantém-se essa estrutura, mas outros governos podem não manter, não tem como eu afirmar hoje, podem não manter. E aí, claro, né, é todo um novo processo. Todo novo processo. A gente fica nesse... Mas enfim, as eleições acontecem só em outubro. Até lá, com certeza, a GR vai trabalhar bastante. Obras serão apresentadas para nós aqui do Vale do Taquari. Cíntia, eu tinha que agradecer de novo. Já é meio sócia aqui, né? Que bom! A gente vê esse bate-papo nosso aqui. Acho que a próxima vez eu vou falar com a direção para a gente titular de fazer uma hora inteira. A gente tinha para falar aí os 63% do pagamento mas isso vamos deixar para outra oportunidade. Isso. Queremos te agradecer e que tenhamos todos aí um bom 2014 para você e sua família. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de vir até os nossos estúdios. Obrigado, tenha um bom dia. A gente que agradece, um bom dia a todos e nós estamos sempre à disposição, tá, da nossa comunidade, dizer que nós, quando quiserem, tiverem alguma questão desse tema ou de outros, nós estamos à disposição. Cíntia Agostini, vice-presidente do Corep e presidente do Codevate, esteve conosco aqui no primeiro Jornal na Mais do Vale.